queda nos preços em junho fez com que o mercado passasse a trabalhar com uma inflação dentro da meta já em 2023. A deflação também aumentou a expectativa para o corte da taxa de juros, isso já na próxima reunião do Copom em agosto. Reportagem de Tainá Farfan. Os responsáveis pela primeira deflação de 2023 foram combustíveis, carros novos e alimentos. Para o economista-chefe da Ágora Investimentos, Dalton Gardman, o IPCA deve voltar a registrar variações positivas de agosto até o fim do ano. Possivelmente a gente vai ter 3 ou 4 meses de inflação muito baixa, né? Inflação em torno de entre 0,10 e 0,20, que é praticamente um terço do que fora no começo desse ano, né? Não creio que a gente vá ter uma reaceleração muito forte dos índices anuais de inflação. Com o resultado de junho, a inflação de 12 meses acumula alta de 3,16% e se aproxima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O mercado já trabalha com a expectativa de que o índice feche o ano abaixo do teto da meta, o que contribui para que o Banco Central inicie o corte da taxa básica de juros a partir de agosto. A autoridade monetária, o Bacen, vai poder julgar os novos dados daqui até a reunião de agosto, se 0,25 no primeiro corte, ou 0,50 no primeiro corte, mas o fato é que o momento é muito auspicioso para termos vários cortes de hoje até o início de 2024. É a expectativa do mercado e também do governo. A inflação está caindo e logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, tinhoso, mas não tem mais explicação. O resultado do IPCA do mês passado chega em um momento importante para o governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu aprovar o texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados e teve a vitória do voto de desempate do CARF. Mas ainda há desafios pela frente, como, por exemplo, colocar de pé a meta fiscal e evitar que a tributária seja desfigurada no Senado. Mesmo assim, o ministro se mostra otimista. Estamos no caminho, portanto, de entregar para o país um 2024 ainda melhor do que tivemos em 2023, com geração de oportunidades. Paulo Gala, para onde vai a economia? Acho que não estamos ouvindo o Paulo Gala. Deixa eu ver se a gente consegue corrigir esse... Agora sim. Agora sim, Paulo Gala. Perdoe. Deixa eu repetir a pergunta, se o nosso diálogo fica um diálogo estruturado. Para onde vai a economia, Paulo Gala? Boa noite. Está melhorando. Boa noite, é um prazer estar aqui para conversar com todos vocês. Está melhorando aos poucos, a inflação está convergindo para a meta, chegando mais perto dos 3,5%. O crescimento também está com perspectivas de aceleração e as taxas de juros estão caindo, especialmente do mercado futuro. A gente tem hoje juros bem menores do que a gente tinha há 2 meses atrás, né? Então, acho que os sinais são positivos, ainda tem lição de casa para fazer, sem dúvida, mas a situação é muito melhor do que era 6 meses atrás, né? Renata Agostini, para onde vai a economia? Para onde vai a economia? Interessante que esse cenário que Paulo Gala coloca, William, sobre um cenário de melhora no horizonte, ele, claro, faz o governo vibrar, mas traz um sentimento de alívio. Quando a gente começou o ano, havia por parte do mercado muitas dúvidas sobre como seria o desempenho do governo e o governo entendendo que teria de enfrentar nos primeiros meses uma pedreira para passar projetos no Congresso e um mercado que estava nitidamente desconfiado. Esse primeiro semestre mostrou que o governo foi hábil, mas contou com uma enorme boa vontade do Congresso, que ajudou a desanuviar até essa má impressão do mercado. Há no horizonte, sim, perspectivas melhores, um crescimento na economia, na casa de 2%, alguns falam 3%, mas coloco 2 ponderações aqui para a roda. A primeira, é bom, mas a gente está longe de ser ali um PIB vistoso, né? Um crescimento do PIB vistoso, a gente está muito longe, digamos lá, de um PIB chinês. Então, é um resultado confortável, mas especialmente é melhor do que se imaginava. Tem um desafio muito grande para o governo daqui para frente, que é fazer essa roda girar. Vamos ver, a Renata jogou a questão para o lado político, eu volto de novo para o Paulo Gala daqui a pouquinho com questões econômicas mais focadas. Daniel e Caio, o governo venceu esse round?
O governo conseguiu vencer os principais desafios que tinha para o primeiro semestre, apesar de si próprio. Eu explico. Conseguiu aprovar a reforma tributária na Câmara, passou um projeto super importante para as finanças públicas, que é o projeto do CARF, agora no Senado, e praticamente encaminhou, falta uma última votação na Câmara para definir o novo arcabouço fiscal. Jogou parado, e isso fez muito bem para o mercado quando resolveu manter a meta de inflação onde está, sem mexer neste e nos próximos anos. Isso deu uma certa tranquilidade para o mercado. O cenário está bem mais desanuviado, crescimento indo mais para casa dos 3% do que para 2%, como colocou a Renata, porém sobra uma grande incerteza que hoje está manifestada, por exemplo, na revisão de cenários macroeconômicos que foi divulgada pelo BTG Pactual. Ponto de alerta ali, apesar de reconhecer tudo isso que eu acabei de mencionar e prever o início do corte dos juros para agosto em 0,25 e depois num ritmo de 0,5 ponto percentual a cada reunião até o final do ano. Esse ponto de certeza é a obtenção das metas de resultado primário que o próprio governo definiu no arcabouço. Para este ano, um déficit de 0,5% e, mais importante, atingir a estabilidade das contas públicas em 2024. Isso, no cenário dos economistas, talvez seja do Paulo Gala também, isso ainda não se concretiza. Esse é o grande ponto de incerteza, só para deixar que o BTG Pactual está prevendo 80 bilhões de déficit no ano que vem. Deixa eu passar primeiro para o Caio, Paulo, imediatamente vou pedir seu comentário. Caio, o governo está absolutamente tranquilo agora? Bom, absolutamente é difícil, né, William? Mas é inegável que esses bons indícios ali de uma melhora na economia, eles têm servido principalmente para ajudar a sanear uma falha do governo na operação política do primeiro semestre. É quase que como se esses bons dados ali, tanto da inflação, a iminência da redução da taxa de juros, ele servisse como um combustível para ajudar o governo a ajustar a sua base política, né? Um bom andamento da economia, ele funciona como um elemento importante, um componente importante para o adesismo, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Aprovou a reforma tributária, está para aprovar o arcabouço, resolveu a questão do marco de saneamento e, ao mesmo tempo, parcelas importantes do Congresso Nacional, os partidos de centro e de centro-direita, fazendo sinais claros para o governo que desejam aderir. Por quê? Porque bons resultados econômicos potencializam as chances eleitorais dos projetos políticos serem reeleitos, e é isso que o governo vive hoje. Agora, não quer dizer que em 24, nas eleições municipais, que será o grande primeiro teste político, e principalmente em 26, a economia estará assim. Mas hoje o governo está colhendo esses bons frutos, principalmente na operação política. Paulo Gala, vamos tentar ver como é que esses fatores interagem. A gente tem uma reforma tributária aprovada com texto base, porém uma série de pontos de interrogação. E desses pontos de interrogação depende, em boa medida, a gente entender como é que vão performar cada um dos vários segmentos da economia. Nós temos um ponto de interrogação em torno, por exemplo, das alíquotas, em torno, por exemplo, de como vai ser institucionalizada a divisão dos fundos de compensação. E, ao mesmo tempo, nós temos pairando em cima da nossa cabeça, como sempre, a questão fiscal. Como você vê esses elementos todos interagindo? Bom, primeiro dizer que o mais importante para a questão fiscal, para já, é a retomada do crescimento. Então, o fato da economia estar acelerando esse ano, e principalmente no ano que vem, vai facilitar muito a vida do governo, porque com mais crescimento tem mais arrecadação, isso é natural, e as contas públicas tendem a melhorar. Também a alta de preços de commodities dos últimos anos, e que também deve prosseguir, também ajuda na seara de arrecadação. Então, o pano de fundo da reforma tributária e de todas essas discussões que a gente faz é um pano de fundo muito mais tranquilo do que era 2, 3 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto, né? Agora, em relação à reforma tributária, o que está aprovado são linhas gerais, né? Há muita dúvida ainda, muita incerteza em relação ao nível das alíquotas, a que tipo de alíquota vai ser aplicada para cada setor. E isso é uma discussão que me parece que veio para ficar, ela não vai ser resolvida para já, até porque a taxa que vai ser aplicada para os setores, né, as alíquotas em si, vão depender de períodos de teste que vão começar apenas em 2025, 2026. Então, a gente está muito longe ainda de ter clareza do que vai ser, de fato, essa transformação tributária. Aliás, eu diria que é uma grande transformação
tributária que a gente vai passar nos próximos anos, né? Não vai ser possível já sair na partida com tudo isso claro. A gente vai conviver com bastante incerteza ao longo do tempo. Renata Agostini, quando é que o Lula vai declarar a vitória sobre o Roberto Campos Neto? Perfeito, isso me dá a chance de jogar de volta para a economia, né? Na primeira rodada eu joguei para a política. Não vai declarar no final essa vitória, porque não me parece que a ideia de despolitizar a política monetária, ela vai se encerrar na primeira decisão do Banco Central de baixar essa taxa de juros. E por quê? Interessa a Lula manter esse tipo de atrito, antagonizar com o Campos Neto e mais. Ainda que esse resultado do IPCA fosse bastante antecipado de uma deflação, assim que o resultado saiu, o que os analistas, o mercado começou a olhar? Opa, peraí, tinha gente apostando que poderia vir uma deflação mais pesada. O que a inflação está nos demonstrando? Tem ali uma resiliência no núcleo da inflação. A inflação de serviços ainda não está na meta. Isso tudo fez todo mundo levantar a orelha e pensar, será que vai vir alguma coisa do Banco Central no sentido de iniciar um ciclo de queda de juros, mas não na velocidade como se antecipava? Dúvidas começaram a ser levantadas em relação a isso. Independentemente de fato, se começar uma queda de juros em agosto e a velocidade com que essa queda se dará até o final do ano, né, não me parece que Lula vai se sentir desinteressado em seguir nessa batalha, porque se ela não cair tão rapidamente, ele pode dizer que já deveria ter começado antes, né, que o ideal é que ela já estivesse muito mais baixa. E se, porventura, as condições permitirem o Banco Central acelerar e começar a cortar mesmo essa Selic de uma forma muito mais célere, Lula sempre pode dizer que esse processo só foi precipitado pela própria movimento político, pela própria pressão política. Então, essa vitória final, eu acho que a gente... ele declarar essa vitória, né, William, como você colocou, eu acho que ainda vai ser bem mais para frente. Agora, deixa eu pegar, seguindo um pouco a sua linha também, Renata, e passando primeiro para o Daniel, queria ver também o Caio e o Paulo Gala. Nós estamos vendo agora... depois da aprovação do texto base na Câmara dos Deputados, Daniel, a gente vê a tramitação da matéria no Senado. O relator é o senador pelo MDB do Amazonas, o Eduardo Braga. A origem dele já é uma questão política, sem dúvida alguma. Sobre isso ele já teve que falar hoje, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo. Ele reconhece, ele tem que falar com a bancada dele do Amazonas, que nós estamos falando da Zona Franca de Manaus. Outra coisa que ele reconhece nas entrevistas é que a necessidade de ajustes. E aí mora o diabo. Se tem uma ideia já, Daniel, do que se pretende em termos de ajustes naquilo que foi aprovado na Câmara, ou muito prematuro ainda? William, tem algumas coisas que já são pedra cantada. Hoje mesmo, eu falava com vários setores econômicos que já estão fazendo uma espécie de blitzkrieg ali em cima de Eduardo Braga para tentar emplacar seus pleitos. E muitos deles têm relação com a tal alíquota diferenciada, ter um desconto no IVA cheio para fazer com que seus setores sejam exceções à regra geral. Agora, vai haver uma batalha federativa, como a gente disse ontem, que é muito importante e que a Câmara não conseguiu endereçar propriamente, porque tem um desbalanceamento muito grande ali entre os estados, entre a representação dos estados na Câmara. Você tem São Paulo com 70 deputados, Minas e Rio super bem representados e diversas bancadas estaduais ali com 8 representantes. Então, elas não conseguem ter tanta influência no texto final. Isso no Senado se equaliza muito mais e aí o peso dos estados mais numerosos, Norte e Nordeste, realmente fica mais forte. E aí... tem questões ali, por exemplo, como o Conselho do Federativo, o funcionamento dele, que teve que se adequar aos desejos, principalmente de Tarcísio de Freitas, para ganhar esse apoio importante na hora H da votação da Câmara, que agora esse jogo vai ser recalibrado no Senado, com muita influência dos governadores do Norte e Nordeste e com muita pressão em cima do relator. Ele foi indagado sobre isso exatamente, e a resposta dele tem um componente ali para refletir, Daniel, do Eduardo Braga. Ele diz: esse critério da maioria populacional não vale no Senado,
vale na Câmara, no Senado não. O Senado é a casa dos estados. E ali já deu a senha, né? E ali todos são iguais. Agora, Caio, tem outra frase dele para a gente pensar. Que assim, deputados, muitos não votaram conscientemente. Qual é a sua interpretação? Não, a justificativa técnica, vamos dizer, oficial, é de que o texto final chegou muito em cima da hora, a última versão há uma semana da votação, e as versões finais que foram se fazendo nas últimas 48 horas, ninguém pôde avaliar com calma. Eu gosto de olhar a reforma tributária, William. Ela nasceu neste ano, no dia 15 de fevereiro, quando o Arthur Lira criou o GT, o grupo de trabalho lá da Câmara. E ela vai tendo fases, e ela muito provavelmente, a versão finalíssima vai ser lá para dezembro, quando a Câmara aprovar a versão final. E se a gente considerar esses 10, 9 meses de gestação, é um prazo razoável, suficiente. A gente tem falado das deficiências do texto aprovado pela Câmara, mas, de novo, se não fosse assim, talvez não teria sido, né? Se não fosse dessa forma. Agora o Senado aperfeiçoa, depois volta para a Câmara. Com um detalhe, né? A gente tratou um pouco disso ontem aqui. O Senado vai priorizar muito mais as questões federativas do que as questões setoriais, e isso está claro em todas as declarações que o Eduardo Braga deu hoje. Eu considerei de tudo que o Eduardo Braga falou, tanto para colegas nossos da imprensa, quanto até em entrevistas coletivas em Brasília, ele desfez, primeiro, a questão do não fatiamento, né? Ontem se falou muito no Senado sobre a possibilidade de uma PEC paralela. O Eduardo Braga falou, não, precisa ser uma PEC só. Isso é muito importante, um aceno. O outro aceno era, ao contrário do que o Haddad gostaria, ele pretende finalizar a primeira reforma tributária e gostaria que o governo enviasse depois a reforma do imposto de renda. É um sinal importante também que não estava no nosso radar ontem. No radar da imprensa política ontem, né? Paulo Gala, deixa eu ver qual é, como se fala no vocabulário anglo-saxão, what's your take? Qual é a tua visão de um aspecto que você mesmo mencionou na sua última intervenção aqui na nossa roda, quando você se referiu a um período à frente de muitas incertezas e muitos elementos indefinidos, tanto em relação ao marco fiscal como em relação à reforma tributária, se eu o interpreto corretamente, senão você me corrige. A questão é a seguinte, olhando, você viu os jornalistas políticos aqui, para nós esse jogo político, Senado, Câmara, como é que as pressões se dão, se desatam, como é que as maiorias são formadas, parece algo muito normal. A gente olha esse aquário todo e identifica cada peixinho que ele faz. Por isso o interesse de ver alguém do teu campo, economista-chefe de um grande banco. Este jogo de influências, Paulo Gala, está precificado para você em termos de normalidade ou é justamente o que te preocupa? Eu acho que a gente precisa separar essa discussão em duas. Primeiro ponto é a questão do controle de contas públicas e do arcabouço fiscal, que acabou ficando a votação final para agosto, mas eu diria que para já ela é mais importante até do que a própria reforma tributária, porque a sustentabilidade das contas públicas depende muito mais do arcabouço fiscal do que da reforma tributária. A reforma tributária terá efeitos de médio e longo prazo. O governo não vai perder o controle das contas públicas no ano que vem ou no próximo por conta de reforma tributária. Ele pode perder, sim, se o arcabouço fiscal não for votado e não for cumprido, né? Então, eu acho que o mercado está mais tranquilo no sentido de enxergar que está bem encaminhada essa questão da sustentabilidade das contas e do arcabouço fiscal, não está votado ainda, né? E o mercado menos preocupado com os efeitos de curto prazo da reforma tributária, até porque eles só vão aparecer mais lá para frente. Então, toda essa discussão que vocês estão tratando aqui, que é essencial, ela só vai aparecer no caixa dos governos mesmo, do município, do estado e da União, daqui 3, 4, 5, 6 anos. Né? Realmente é um resultado de longo prazo. Não é isso que vai tirar a dívida pública do controle. Né? Essa é uma discussão da eficiência brasileira, do funcionamento mais eficiente no longo prazo. Não é uma discussão de controle de contas públicas. Então, acho que é importante separar esses dois temas que acabam se misturando aí, né?